Olá, que a paz do Senhor Jesus domine em nossos corações. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus, no capítulo 17 e o versículo de número 1, onde está escrito assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Dentro deste texto, vamos falar sobre a oração sacerdotal de Jesus em 3 pontos. Nós encontramos aqui quando o Senhor Jesus, num dado momento, percebendo que a sua hora estava sendo chegada, ele estava então colocando-se diante de Deus o Pai para uma oração. E nesta oração, Jesus abriu plenamente o seu coração. Nós sempre víamos nos exemplos dos evangelhos Jesus indo aos montes, passando a noite em oração, em momentos de milagres, ele se apresentava ao Pai, dava graças diante dele, por sempre havê-lo ouvido, mas aqui nós encontramos que o apóstolo João, que foi uma testemunha ocular de tudo que Jesus fez, ele foi um dos discípulos chamados e depois nomeados para apóstolo, e que foi o último dos apóstolos a descansar em Deus. Todos os demais já tinham ido, restava somente João. Ele foi, então, aquele que teve uma vivência muito longa de experiências, tanto na presença de Jesus, quando aqui esteve, quanto na sua ausência, após ele ser assunto aos céus. Ele seguiu o seu ministério, contando sempre com a ajuda e a cooperação de Jesus. Portanto, era alguém que podia falar de Jesus, dos seus feitos, com autoridade. E haja vista que entendemos que o Evangelho de Jesus, escrito por João, é totalmente diferente dos outros evangelhos. Ele se priorizou falar sobre a divindade de Jesus, Jesus como Filho de Deus. E nós vemos em vários pontos deste evangelho relatos que não encontramos em nenhum dos outros 3, Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 evangelistas, digo, não 3 evangelhos. Evangelho é um só. Os evangelistas foram 4. Cada um dentro do ponto de vista que Deus lhe deu a oportunidade de observar, anotar e deixar escrito para o nosso ensino. João procurou vê-lo como Filho de Deus. Já Mateus procurou vê-lo como Rei, o Rei dos judeus. Marcos como servo. Lucas como Filho do homem. Porém, João viu a Jesus como Filho de Deus. Então, por isso que nós vemos sinais, milagres, maravilhas, vida eterna, crer, são palavras que estão ligadas ao sentido espiritual. E aqui, quando chega o momento, Jesus se posiciona diante do Pai para uma oração. Era, na verdade, o abrir do coração de Jesus, após anos que ele vinha trabalhando, pregando, curando, ensinando, realizando a obra de Deus, chamando as pessoas para o arrependimento, e agora ele se posiciona diante de Deus, sabendo que a hora estava próxima. Não foi a morte que levou Jesus, foi Jesus que entregou-se à morte, diferente de nós.
ela vem e nos leva. Jesus diferente, ele entregou-se. Porque diz que quando ele realizou a sua obra e terminou, ele rendeu o Espírito. Disse ao Pai, está consumado, rendeu o Espírito e ali expirou. Então, Jesus entregou-se à morte por nós. Mas aqui, antes que isto acontecesse, ele estava exercendo o ministério no aspecto profético. Todos sabemos que o ministério de Jesus é tríplice: profético, sacerdotal e real. Quando esteve na terra, ele exerceu o ministério profético, com 3 aspectos: ensinar, curar e pregar. Pregar, ensinar e curar. Já no aspecto intercessório, Jesus começou este ministério como sacerdote após a sua morte, ressurreição e ascensão, onde ele vive diante da presença de Deus. O profeta Isaías, quando falando dos sofrimentos de Jesus, ele deixou um lampejo aqui, Jesus como intercessor. No capítulo 53 de Isaías, o versículo de número 12, está escrito assim: pelo que lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos pecadores intercede. Então, aqui, Isaías deixou retratado que ele seria também sacerdote. Em Romanos 8:34, está escrito assim, Romanos 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E Hebreus, no capítulo 7, o versículo 25, dá-nos o seguinte relato: porque pode, 24 a 25, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus aqui, profetizado como sacerdote. Sacerdote não segundo a ordem de Levi, mas segundo a casa de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, não da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Sacerdote eterno. Ele atualmente está exercendo esta função de sacerdote, intercedendo por nós. Futuramente, ele assumirá as funções de rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei de justiça, Rei de paz. Mas o que nos propomos nesta oportunidade foi, antes de Jesus terminar o seu ministério profético na terra, ele se posicionou diante de Deus para uma oração que é conhecida a oração do Senhor ou a oração sacerdotal de Jesus. Aquela oração onde a tônica dela é a intercessão. E o que é a intercessão? A intercessão é posicionar-se diante de Deus e pedir em favor de outros. Na intercessão de Jesus, nós vamos observar 3 pontos significativos da intercessão que ele fez. Ele fez a intercessão por si, ele fez a intercessão pelos seus discípulos, ele fez a intercessão por aqueles que no futuro haveriam de crer nele. Portanto, Jesus já antevia os que haveriam no futuro de crer nele e já deixou registrado por eles a sua oração. Por aqui entendemos que a oração não tem validade. Se Jesus fez àquela época a oração
por aqueles que ainda no futuro haveriam de crer nele, isto significa que a pessoa morre, mas as suas orações não morrem. Elas permanecem vivas diante de Deus. Foi assim com a oração de Jesus. Então, olhando para este texto, apesar do abandono dos apóstolos, numa hora bem crucial que Jesus estava vivendo, ele estava aproximando-se do momento que haveria de se entregar. Isto certamente poderia gerar nele angústia, aflição e dores, como ele disse quando levou os discípulos para orar no Getsêmani: a minha alma está cheia de angústia até a morte. Então veja que o momento era de aflição profunda. No entanto, neste particular, ele então, sabendo o que estava para lhe acontecer, Jesus nunca enfrentou as coisas sem saber. Nós não sabemos porque passamos por determinadas situações. Mas Deus sabe, ele está no controle. Assim como Jó não sabia aquele momento que ele atravessou. Mas Jesus, não. Jesus sabia todos os passos da sua vida. Por quê? Porque Jesus é Deus. Embora que aqui ele estava como homem, mas ele tinha esta ciência do que lhe aguardava, conforme prediziam as Escrituras, registradas pelos profetas do Senhor. E então, ele, neste momento, encontra-se praticamente como que sozinho, mas ele vai ao lugar certo. Ele vai à presença do Pai e começa abrindo o coração, sem deixar ali nenhuma reserva, do profundo do seu coração, ele abre e transmite em palavras diante de Deus, o Pai, que está lhe ouvindo. Deus ouve a oração, está lhe ouvindo, e ele então começa a discorrer sobre aquilo, sobre o cuidado que havia no seu coração. Então nós, nesta oração de Jesus, ele diz o seguinte: levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Quantas vezes alguém quis que Jesus fizesse determinadas coisas e ele sempre dizia: ainda não é chegada a minha hora. Mas aqui diante de Deus ele diz: é chegada a hora. O momento chegou, o momento aproxima-se. E ele então faz todas as coisas, embora sabendo do grande sofrimento e dor que ele ia enfrentar, mas ele mantém-se como que sereno na presença de Deus e ainda tem forças suficientes para fazer uma oração de tamanha magnitude e profundidade como esta oração, que é chamada a oração sacerdotal de Jesus. Então, dos versículos 1 a 5, vamos ver o teor da oração de Jesus. Está escrito assim: Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ele aqui tinha se despojado da sua glória quando no momento da encarnação para vir à terra. E agora ele diz ao Pai: glorifica-me, o teu filho, para que o teu filho também te glorifique a ti. Jesus procurou em todos os atos da sua vida glorificar a Deus o Pai. E na sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, ele o glorificou da melhor maneira que era possível a Deus o Pai. E no versículo 2 ele diz: assim como lhe deste poder, quer dizer, o Pai deu poder ao Filho sobre toda a carne, para que pudesse dar vida eterna a todos quantos nele crescem. E no versículo 3 ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, dando a demonstração de que ele foi enviado pelo Pai.
ele e o Pai, vivendo na unidade. E através desta unidade, ele aqui demonstrou esta promessa de Deus, de conceder a vida eterna a todos quantos creem e àqueles que o Senhor Deus deu a Jesus. Então, Deus o Pai entregou vidas a Jesus e Jesus cuidou e cuida destas vidas. No versículo 4, ele diz: eu glorifiquei-te na terra. De que maneira Jesus glorificou o Pai aqui na terra? Ele disse: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus veio cumprir o propósito de Deus o Pai, que era cumprir a sua obra aqui na terra, e tendo-a feito, ele diz: eu glorifiquei-te através do cumprimento da sua obra aqui na terra. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E o versículo 5 ele diz: agora, glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus aqui está fazendo a oração por si, em seu favor. Ele intercede a Deus o Pai por si. O que é que Jesus está pedindo aqui? Jesus está pedindo que o Pai, sendo glorificado, também o glorifique, porque Jesus é Deus, e Deus é o único que deve ser glorificado. Então Jesus fala sobre este ponto, a intercessão por si mesmo, desses versículos 1 a 5. Passado este primeiro momento, Jesus agora se dirige a Deus na intercessão a favor dos seus discípulos, aqueles que ele escolheu e que estiveram com ele por todos os dias do seu ministério. Está aqui, então, nos versos de 6 a 17, que diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Mais uma vez, dizendo que Deus lhe deu, Deus lhe entregou vidas. Então, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eles eram teus, mas tu mos deste a mim. E tu mos deste, e eles guardaram a tua palavra. Então Jesus veio manifestar o nome de Deus aqui na terra e transmitir a sua palavra, e aqueles que foram dados por Deus e vieram a Jesus, ouviram e receberam aquela palavra e tiveram a plena convicção de que Jesus foi enviado por Deus. Versículo 7. Agora que eu entreguei a sua palavra, que eles guardaram a tua palavra, eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Jesus nunca negou isto. Ele disse que tudo o que ele falava ou fazia era o Pai que lhe dava. Na intercessão, ele está dizendo isto agora, falando a respeito dos discípulos. E ele diz assim: porque deles as palavras que tu me deste, eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, observe aqui. O Senhor Jesus deu as palavras, eles receberam, eles creram e eles tiveram a convicção de que Jesus estava ali pela bondade do Pai. Mas ele diz-nos aqui no seguinte, no versículos 6 a 17 que estamos lendo, no versículo 9, eu rogo por eles, não rogo somente pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Esta oração ele não estava fazendo para o mundo genérico, na sua totalidade, mas para aqueles a quem Deus havia entregue a Jesus. Jesus estava então pedindo a favor destes que ouviram, que receberam a sua palavra,
que o estavam seguindo e, portanto, eles precisavam desta intercessão de Jesus, dizendo que não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso eu sou glorificado. E agora Jesus diz, olha, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles estão vivendo neste mundo, mas eu vou para ti. Jesus sabia que estava chegando a hora de partir. Ele disse, eles vão continuar aqui no mundo, mas eu vou para ti. Pai, o Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus, na intercessão, estava pedindo a Deus o Pai que fizesse dos seus discípulos viverem em unidade, como se um só fossem. E diz para que eles sejam um. E ele continua no versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava em teu nome. No momento em que estive com eles, eu os guardei. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, todos que estavam direcionados para Jesus, Jesus o guardou. Mas diz, mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê a eles a tua palavra, e por receberem a tua palavra, o mundo os aborreceu, porque eles se revelaram que não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que livre-os do mal. Livre-os do mal. Então, aqui Jesus diz agora, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Portanto, então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Este é o segundo ponto da oração intercessória de Jesus. Primeiro ponto, dos versículos 1 a 5, Jesus intercede por si, traz diante do Pai a obra realizada, que foi planejada antes da fundação do mundo. Agora, no segundo ponto, ele intercede em favor dos discípulos. Aqueles que Deus lhe deu, vieram a ele o recebeu, ensinou, deu a conhecer o nome do Pai, transmitiu-lhes a palavra, e eles agora passaram a viver e a servir a Jesus. E enquanto Jesus esteve aqui na terra, Jesus os guardou em nome do Pai. Mas agora ele estava pedindo ao Pai que os guardasse aqui no mundo, porque ele estava indo para o Pai, voltando para o lugar de onde ele veio. E então, nós encontramos aqui Jesus orando por si, orando pelos seus discípulos, que aquele tempo, aquele momento, vivenciavam com ele. Mas a oração de Jesus não termina por aí. O terceiro ponto da oração de Jesus é quando ele intercede por todos nós, que ao longo dos séculos haveríamos de crer em Jesus. Então isso já ficou lá registrado, naquele momento memorável daquela oração. Isso está dos versículos 18 a 23, onde diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, os discípulos. E por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Veja agora, e não rogo somente por esses que estão aqui presente comigo, vivos nesta época. Eu não estou pedindo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer, por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, por aqueles que no futuro, através da palavra que será pregada, ensinada, ministrada, demonstrada, eles haverão de crer em mim.
Então eu já faço antecipadamente a oração por eles, por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. E a oração para eles é no sentido de que, versículo 21, de que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus pediu não somente a unidade na oração pelos seus discípulos presentes à época, mas ele fez a oração por aqueles que haveriam de crer nele no futuro e que eles também pudessem ter a experiência da comunhão, da unidade, que se tornassem como se um só fossem. Então diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. O testemunho que o mundo precisa ver é a nossa unidade uns com os outros e com Cristo. Sermos um em Cristo. 22. E deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Na unidade dos cristãos, manifesta-se também a glória de Deus. A glória de Deus. Se não houver esta unidade, não tem manifestação da glória de Deus. 23, ele diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha que intercessão profunda e convincente da parte de Jesus, o intercessor, aquele que assumiu as funções para nos interceder, para interceder por nós diante de Deus, o Pai. Então, Jesus primeiro fez a intercessão por si, relatando o cumprimento e a conclusão do plano de Deus. Segundo, ele fez a intercessão pelos seus discípulos, que continuariam no mundo, mas que fossem guardados pelo Pai e que se mantivessem como se um só fossem. Seguindo, ele diz também por aqueles que hão de crer em mim, pela tua palavra, que eles também sejam um. A unidade é requerida de todos aqueles que servem a Jesus. Finalizando esta oração, nos versículos 24 a 26, Jesus diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então veja, eu e você fomos incluídos na oração sacerdotal de Jesus, tão distante, mais de 2000 anos atrás, quando ele se posicionou diante do Pai para fazer a oração, ele já tinha feito menção de mim, menção de você, menção de cada um de nós. Então, por aí entendemos que as orações, elas ficam em memória diante de Deus. Quantas vezes aqueles que já partiram fizeram as suas orações, não obtiveram a resposta no momento de vida aqui na terra, mas as suas orações não se perderam. Elas ficaram em memória diante de Deus. Como esta oração feita por Jesus, ela continua ainda hoje em memória diante de Deus. Por quê? Porque ele ainda continua salvando muitas almas. E a estes que vão sendo salvos dia a dia, Jesus já disse, eu não rogo somente por este, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Guarda-os em teu nome, livra-os do mal. Olha que profundidade da oração de Jesus. Jesus se colocou diante de Deus a favor
da nossa alma, da nossa vida. Hoje desfrutamos da bênção, da paz, da alegria, da comunhão, de estarmos servindo e adorando a Jesus, mas nós somos frutos daquela oração que Jesus fez, dizendo: Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então eu e você somos a resposta daquela oração que Jesus fez naquele momento crucial de dor, de angústia, de aflição, mas ele não se esqueceu de nenhum de nós. E atualmente ele exerce diante de Deus o ministério sacerdotal. Ele vive sempre para interceder por nós. Portanto, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós e das nossas fraquezas, e que em tempo oportuno nós podemos nos chegar diante dele, a fim de acharmos graça e misericórdia. Então veja que bela oração Jesus fez naquela oportunidade, a oração sacerdotal de Jesus. Ele intercedeu primeiro por si, segundo pelos discípulos daquela época, terceiro pelos que futuramente iriam crer nele. E terminou dizendo: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. É o meu desejo, é o meu prazer ter os salvos reunidos a mim. Este dia vai chegar, está próximo. Quando Jesus voltar, ele vai levar os salvos para a glória. E assim, como diz a Escritura, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, aqui estamos amparados, escudados e guardados por Deus, mediante a oração de Jesus a nosso favor. Pensa sobre isto, glorifique e agradeça a Deus por você estar salvo, guardado nas mãos do Senhor, protegidos e libertos deste mundo mau e cruel, aonde o poder de Deus manifesta-se na sua vida. Fica firme, siga até o fim, e você desfrutará e concluirá a oração de Jesus, dizendo: quero que aqueles que me deste estejam comigo, para que vejam a minha glória. Nós o veremos em glória, e na glória estaremos com ele. Portanto, desfrute dos benefícios da oração sacerdotal que foi feita por Jesus a favor de todos nós. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.